O casamento do milionário, tudo estava perfeito. Até a faxineira revelar um segredo oculto. Marina Oliveira ajustava o véu pela última vez, quando ouviu os primeiros acordes da marcha nupcial. Seus dedos tremiam levemente, enquanto segurava o buquê de rosas brancas. Do outro lado da igreja, Ricardo Almeida a aguardava no altar, impecável em seu terno azul marinho, o sorriso confiante de quem estava prestes a conquistar mais uma vitória em sua vida meticulosamente planejada. Foi quando as portas da igreja do Sagrado Coração se escancararam com um estrondo que ecoou entre as paredes centenárias. Todos os 200 convidados se viraram ao mesmo tempo, e um murmúrio de espanto tomou conta do ambiente quando viram Conceição Santos, a faxineira do prédio comercial onde Marina trabalhava, correndo pelo corredor central com seu uniforme rosa ainda molhado de suor. Marina! Marina Oliveira! Gritava Conceição, sua voz rouca cortando o silêncio sagrado como uma navalha. Eu preciso falar com a senhora. É sobre sua filha. O buquê escorregou das mãos de Marina e caiu no chão de mármore com um ruído surdo. Ricardo permaneceu imóvel no altar, sua expressão mudando da surpresa para a confusão e depois para algo que parecia irritação contida. O padre, um homem idoso de cabelos grisalhos, ergueu as mãos tentando restaurar a ordem, mas Conceição já estava no meio da nave central, ofegante e determinada. Sua filha de 15 anos está pedindo comida na Rua da Consolação, continuou Conceição, apontando diretamente para Marina. Eu vi ela ontem à noite, dormindo debaixo da marquise da farmácia. Ela tem o mesmo colar que a senhora está usando agora. Marina levou instintivamente a mão ao pescoço, onde um delicado cordão de ouro com um pingente em formato de coração brilhava contra sua pele pálida. Era uma joia simples, mas que carregava consigo memórias que ela havia enterrado há muito tempo no fundo de sua alma. Do que essa mulher está falando? Ricardo desceu os degraus do altar com passos firmes, sua voz controlada, mas carregada de uma tensão que todos os presentes puderam sentir. Marina, você pode me explicar o que está acontecendo aqui? Os olhos de Marina se encheram de lágrimas, enquanto ela olhava alternadamente entre Ricardo e Conceição. Sua mente parecia ter parado de funcionar, como se o tempo tivesse congelado naquele momento impossível. Ela havia dedicado anos construindo uma nova vida, uma nova identidade, e agora tudo desmoronava diante dos olhos de todas as pessoas mais importantes de sua vida social e profissional. Eu posso explicar, sussurrou Marina, mas sua voz saiu tão baixa que apenas as pessoas mais próximas conseguiram ouvir. Fale mais alto, exigiu Ricardo, e pela primeira vez em 2 anos de relacionamento, Marina percebeu uma frieza em seus olhos que a fez estremecer. Conceição se aproximou mais, ignorando completamente os seguranças que haviam se posicionado nas laterais da igreja. Ela tinha cerca de 50 anos, rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho árduo, mas seus olhos castanhos brilhavam com uma determinação feroz que intimidou até mesmo Ricardo. A menina me mostrou uma foto que ela carrega na mochila, disse Conceição, tirando do bolso do uniforme um papel amassado e estendendo-o para que todos pudessem ver. É a senhora, mais jovem, segurando um bebê. No verso está escrito, Minha mãe, Marina, com a letra de criança. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina podia ouvir seu próprio coração batendo, sentia as lágrimas escorrendo pelo rosto sem controle algum. Ricardo permanecia imóvel, olhando para a foto como se ela fosse escrita em uma língua estrangeira que ele não conseguia decifrar. Isso não é possível, murmurou Dona Eugênia, a mãe de Ricardo, uma senhora elegante de 68 anos que estava sentada na primeira fileira. Marina sempre nos disse que não tinha filhos. Eu não tenho, disse Marina finalmente, encontrando sua voz em meio ao desespero. Quer dizer, não, é complicado. Não é complicado coisa nenhuma, explodiu Ricardo, sua voz ecoando pelas paredes da igreja. Ou você tem uma filha ou não tem. Que história é essa? Marina fechou os olhos por um momento, sentindo o peso de 17 anos de silêncio prestes a desmoronar. Quando os abriu novamente,
Havia neles uma tristeza profunda que tocou até mesmo alguns dos convidados mais distantes. Eu tinha 17 anos, começou ela, sua voz ganhando força gradualmente. Minha família, eles me obrigaram a entregar a criança para adoção logo após o nascimento. Eu nunca mais a vi. Você mentiu para mim, disse Ricardo, e cada palavra saiu como uma acusação cortante. Durante 2 anos, você mentiu sobre quem você realmente é. Eu não menti sobre quem eu sou, rebateu Marina, uma faísca de indignação brilhando em seus olhos. Eu apenas não contei sobre algo que aconteceu no meu passado. Algo? Ricardo riu, mas não havia nenhum humor em sua expressão. Ter uma filha não é algo, Marina. É uma parte fundamental de quem você é como pessoa. Conceição observava a discussão com uma expressão que misturava satisfação e preocupação. Ela havia guardado aquela informação por semanas, debatendo internamente se deveria ou não intervir. Mas na noite anterior, quando viu a menina dormindo na rua com fome e frio, sua consciência falou mais alto. A criança está sofrendo, disse Conceição, interrompendo a briga do casal. Ela me disse que fugiu da família que a criou porque eles não tratavam ela bem. Ela está nas ruas há 3 meses procurando pela mãe biológica. Marina sentiu as pernas falharem e teve que se apoiar no banco mais próximo. A possibilidade de sua filha estar sofrendo enquanto ela se preparava para uma vida de luxo ao lado de Ricardo era insuportável demais para processar. Como ela conseguiu essa foto? Perguntou Ricardo, ainda fixando o olhar na imagem amassada. Ela disse que achou no lixo da casa onde morava, respondeu Conceição. A família adotiva estava se mudando e jogaram fora uma caixa com algumas coisas do passado dela. E como você sabe que é realmente filha dela? Insistiu Ricardo, sua mente empresarial buscando falhas na história. Conceição olhou diretamente para Marina e disse: porque ela tem uma marca de nascença em formato de lua crescente no ombro direito. A mesma marca que eu vi na senhora quando ela foi trocar de roupa no banheiro do escritório na semana passada. Marina levou a mão ao ombro instintivamente, e essa reação foi suficiente para confirmar a veracidade da afirmação de Conceição. Ricardo percebeu o gesto e seu rosto se fechou completamente. Isso é suficiente, disse ele, sua voz fria como gelo. Este casamento está cancelado. O burburinho dos convidados explodiu em um coro de vozes chocadas e indignadas. Alguns se levantaram, outros sussurravam entre si, e uns poucos saíram discretamente pelos fundos da igreja. Marina permaneceu ali, como uma estátua de sal, vendo sua vida desmoronar diante de seus olhos. Ricardo, por favor, suplicou ela, estendendo a mão em direção a ele. Deixe-me explicar tudo. Eu posso explicar por que não contei antes. Explicar o quê? Ele se afastou quando ela tentou tocá-lo. Que você escondeu de mim a existência de uma filha? Que enquanto eu planejava nossa vida juntos, você sabia que tinha uma responsabilidade que nunca assumiu? Não foi assim, gritou Marina, sua compostura finalmente desmoronando. Eu era uma adolescente. Meus pais me obrigaram. Eu não tive escolha. Sempre há escolha, rebateu Ricardo. E você escolheu mentir para mim durante todo o tempo que estivemos juntos. Dona Eugênia se aproximou do filho com passos medidos, seus olhos fixos em Marina com uma mistura de decepção e algo que parecia quase compaixão. Filho, disse ela baixinho, talvez devêssemos conversar sobre isso em particular. Não há nada para conversar, respondeu Ricardo sem tirar os olhos de Marina. Eu não posso me casar com alguém em quem não confio. Conceição, que havia permanecido em silêncio, observando a discussão, deu um passo à frente. Sua presença naquele ambiente refinado parecia deslocada, mas sua determinação era inabalável. Senhor Ricardo, disse ela, dirigindo-se a ele com uma formalidade respeitosa, mas firme. Eu entendo que o senhor está chateado, mas agora não é sobre o senhor ou sobre a dona Marina. É sobre uma criança que está sofrendo na rua. Ricardo se virou para Conceição com uma expressão de irritação. E o que exatamente você espera que eu faça a respeito? Ajude ela a encontrar a menina, disse Conceição simplesmente. O senhor tem recursos, contatos, poder. Essa criança precisa de ajuda. Por que eu ajudaria? Rebateu Ricardo.
Esta mulher mentiu para mim durante anos. Por que eu deveria me envolver com os problemas do passado dela? Marina olhou para Ricardo com uma expressão de total incredulidade. Por um momento, ela viu além da fachada polida e bem-sucedida que ele sempre apresentava, e não gostou do que encontrou ali. Porque é a coisa certa a fazer, disse ela, sua voz carregada de uma dignidade que surpreendeu até mesmo ela mesma. Porque uma criança inocente não deveria pagar pelos erros dos adultos. Seus erros, corrigiu Ricardo. Não meus. A tensão na igreja era palpável. Os convidados assistiam àquela discussão como se fosse uma novela da televisão, alguns claramente constrangidos, outros fascinados pelo drama que se desenrolava diante deles. O padre, que havia permanecido em silêncio durante toda a discussão, finalmente se manifestou. Talvez todos devessem tomar um tempo para refletir sobre esta situação, disse ele com sua voz calma e paternal. A casa de Deus não é lugar para discussões desta natureza. O senhor tem razão, padre, disse Marina, endireitando os ombros e recuperando um pouco de sua compostura. Eu vou embora. Ela se dirigiu para a saída, mas Conceição a segurou pelo braço. A senhora não vai procurar sua filha? Marina parou e olhou para Conceição. Naqueles olhos ela viu algo que a tocou profundamente, uma preocupação genuína por uma criança que nem sequer conhecia direito. Claro que vou, disse ela. E pela primeira vez desde que Conceição havia entrado na igreja, sua voz soou firme e determinada. Você pode me levar até ela? Posso, respondeu Conceição, mas primeiro preciso confessar uma coisa. Eu menti sobre onde ela está. O coração de Marina parou por um momento. Como assim? Ela não está na Rua da Consolação, admitiu Conceição, baixando os olhos. Eu disse isso porque eu queria ter certeza de que a senhora realmente se importa com ela. Onde ela está? Perguntou Marina, sua voz carregada de urgência. Ela está na casa da minha irmã, em Guarulhos, explicou Conceição. Eu a trouxe para lá há uma semana, quando encontrei ela desmaiada de fome perto da estação de trem. Minha irmã Aparecida tem cuidado dela desde então. Marina sentiu um alívio tão grande que precisou se apoiar novamente em um dos bancos. Ela está bem? Fisicamente sim, mas emocionalmente. Conceição balançou a cabeça. A menina está muito magoada, dona Marina. Ela se chama Letícia e tem muita raiva da senhora. Raiva de mim? Ela pensa que a senhora a abandonou porque não quis ficar com ela, explicou Conceição. A família que a criou. Eles nunca contaram a verdade sobre a adoção. Disseram que a mãe biológica não prestava, que era uma pessoa ruim que não queria assumir responsabilidades. Marina fechou os punhos, sentindo uma raiva crescer dentro dela. Raiva da família adotiva que havia mentido para sua filha, raiva de seus próprios pais que a haviam obrigado a tomar aquela decisão aos 17 anos, raiva de si mesma por ter permitido que tantos anos passassem sem tentar encontrar a menina. Eu quero vê-la, disse ela. Agora. Senhora Marina, interveio Conceição, a senhora tem certeza? Porque a Letícia, ela pode não reagir bem ao encontro. Ela está muito machucada por dentro. Eu tenho certeza, respondeu Marina sem hesitação. Ela é minha filha. Eu deveria ter ido atrás dela anos atrás. Ricardo, que havia observado toda essa conversa em silêncio, deu um passo à frente. E onde exatamente isso me deixa? Perguntou ele, sua voz carregada de sarcasmo. Devo esperar enquanto você resolve os problemas da sua vida que escondeu de mim? Marina se virou para ele com uma expressão que ele nunca havia visto antes. Havia ali uma força, uma determinação que era completamente nova. Você não precisa esperar nada, Ricardo, disse ela. Você deixou bem claro que não quer mais se casar comigo. Então faça o que quiser com sua vida, mas não interfira na minha. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. A saída de Marina da igreja foi um momento que ficaria gravado na memória de todos os presentes. Ela caminhou pelo corredor central com a cabeça erguida, o vestido de noiva arrastando pelo chão de mármore, deixando para trás não apenas um casamento cancelado,
mas toda uma vida que havia construído baseada em meias-verdades e omissões. Conceição a seguiu, e as duas mulheres saíram juntas da igreja do Sagrado Coração, enquanto os convidados permaneceram em um silêncio atordoado. Ricardo ficou parado no altar, observando a mulher que ele pensava conhecer desaparecer pela porta principal. Do lado de fora, Marina respirou fundo o ar fresco da manhã de sábado. São Paulo fervilhava ao redor delas, indiferente ao drama que acabara de se desenrolar dentro daquela igreja centenária. Dona Marina, disse Conceição, a senhora tem certeza de que quer ir ver a Letícia agora? A senhora não quer trocar de roupa primeiro? Marina olhou para o vestido de noiva que ainda usava e riu, mas foi um riso sem alegria. Não importa o que eu esteja vestindo, o que importa é que eu encontre minha filha. Elas pegaram um táxi até Guarulhos, uma viagem de quase 1 hora através do trânsito pesado da cidade. Durante o trajeto, Conceição contou mais detalhes sobre como havia encontrado Letícia e sobre o estado emocional da menina. A família que criou ela era gente bem de vida, explicou Conceição, mas parece que tratavam ela mais como um fardo do que como uma filha. Ela fugiu quando ouviu uma discussão onde eles falavam em mandá-la para um internato porque estava dando muito trabalho. Que tipo de trabalho? Perguntou Marina. Adolescente normal, respondeu Conceição. Notas ruins na escola, algumas brigas com os irmãos adotivos, nada demais. Mas parece que eles esperavam uma criança perfeita que nunca desse problemas. Marina pensou em Ricardo e em como ele também esperava a perfeição em tudo ao seu redor. Talvez fosse melhor mesmo que o casamento não tivesse acontecido. A casa da irmã de Conceição ficava em um bairro simples de Guarulhos, com ruas estreitas e casas pequenas grudadas umas nas outras. Era um mundo completamente diferente do ambiente luxuoso em que Marina vivia, mas ela nem sequer notou a diferença naquele momento. Aparecida Santos era uma versão mais velha de Conceição, com cabelos grisalhos e um sorriso gentil que imediatamente colocou Marina mais à vontade. Ela está no quintal, disse Aparecida, depois que Conceição explicou a situação. Mas eu aviso que ela está muito brava hoje. Acordou falando que queria ir embora, que não quer depender da bondade de ninguém. Marina sentiu o coração apertar. Posso vê-la? Aparecida a conduziu até o quintal dos fundos, onde uma adolescente magra estava sentada em uma cadeira de plástico, olhando para o nada. Ela tinha cabelos castanhos escuros como os de Marina, mas mais longos e desalinhados. Suas roupas estavam limpas, mas claramente não eram suas, provavelmente emprestadas pela família Santos. Quando Letícia viu Marina se aproximando com o vestido de noiva, sua expressão mudou da indiferença para a surpresa e depois para algo que parecia quase raiva. Quem é essa mulher? Perguntou ela para a Aparecida, sem tirar os olhos de Marina. É sua mãe, filha, disse Aparecida gentilmente. Letícia se levantou de um salto, derrubando a cadeira. Minha mãe? Ela riu, mas foi um riso amargo. Minha mãe me abandonou quando eu nasci. Essa aí deve ser alguma atriz que vocês contrataram para me enganar. Letícia, disse Marina, dando um passo à frente. Eu sei que você está brava e tem todo o direito de estar, mas eu realmente sou sua mãe. Prove, desafiou Letícia, cruzando os braços. Marina não sabia por onde começar. Como provar a alguém que você é sua mãe quando passou 17 anos sem nenhum contato? Então ela se lembrou de algo. Quando você nasceu, disse Marina, sua voz tremendo, você tinha um problema no coração. Os médicos disseram que precisariam operar, mas no final não foi necessário. O problema se resolveu sozinho quando você tinha 6 meses. Letícia piscou claramente surpresa. Como você sabe disso? Porque eu fiquei no hospital com você durante os primeiros 6 meses de sua vida, continuou Marina. Eu só te entreguei para a família adotiva depois que os médicos confirmaram que você estava completamente curada. Mentira, disse Letícia, mas sua voz havia perdido um pouco da hostilidade inicial. A família que me criou disse que você me abandonou no hospital no dia que eu nasci. Eles mentiram, disse Marina, e suas palavras saíram carregadas de uma dor que ela havia guardado por anos. Eu nunca quis te abandonar. Eu era jovem demais e minha família me forçou a tomar essa decisão.
Letícia ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto de Marina como se tentasse encontrar alguma pista de que ela estava mentindo. "Por que você está usando o vestido de noiva?" perguntou finalmente. Marina olhou para o vestido como se tivesse esquecido que ainda o estava usando. Eu ia me casar hoje, mas quando soube que você estava procurando por mim, nada mais importou. Você cancelou seu casamento por minha causa?" Havia incredulidade na voz de Letícia. "Na verdade", disse Marina com um sorriso triste, "meu noivo cancelou o casamento quando soube da sua existência. Mas de qualquer forma, sim, estar aqui com você é mais importante do que qualquer casamento." Letícia processou essa informação em silêncio. Marina podia ver que a menina estava lutando internamente, dividida entre o desejo de acreditar e o medo de se decepcionar novamente. "Conceição disse que você tem uma foto minha", disse Marina. "Posso ver?" Letícia hesitou por um momento. Depois tirou do bolso da calça uma foto amassada e desbotada. Era exatamente como Conceição havia descrito. Marina aos 17 anos, segurando um bebê pequenino, ambas no hospital. Ao ver a foto, Marina não conseguiu conter as lágrimas. "Eu me lembro do dia em que essa foto foi tirada", disse ela. "Você tinha 1 mês de vida. A enfermeira disse que você parecia estar sorrindo, embora ela soubesse que bebês tão novos não conseguem sorrir de verdade." "Você se lembra de mim, bebê?" perguntou Letícia, e pela primeira vez sua voz saiu pequena e vulnerável. "Eu me lembro de cada momento dos 6 meses que passamos juntas", disse Marina. "Eu me lembro de como você gostava de ser ninada, de como você chorava toda vez que ouvia barulho alto, de como você segurava meu dedo com força quando estava dormindo." Letícia começou a chorar, e Marina instintivamente estendeu os braços para abraçá-la. Por um momento, a adolescente se permitiu ser consolada, mas depois se afastou bruscamente. "Por que você não veio me procurar antes?" perguntou ela, a raiva voltando à sua voz. "Eu sofri tanto. Por que você demorou tanto tempo?" Marina sentiu o peso da pergunta como um soco no estômago. Era a pergunta que ela mais temia, e também a que mais merecia ser respondida. "Porque eu fui covarde", admitiu ela. "Porque eu tinha medo de atrapalhar sua vida, medo de que você estivesse feliz com sua nova família, e principalmente porque eu tinha medo de que você me odiasse." "Eu odeio você", disse Letícia, mas sua voz estava quebrada. "Eu passei anos imaginando por que minha mãe não me quis. A família adotiva sempre dizia que era porque você era uma pessoa ruim, que não prestava." "Eles estavam errados", disse Marina firmemente. "Eu sempre quis você. A decisão de entregar você para a adoção foi a mais difícil da minha vida, e eu me arrependo dela todos os dias." "Então por que fez?" insistiu Letícia. Marina olhou ao redor, vendo Conceição e Aparecida, que haviam se afastado discretamente para dar privacidade a elas, mas que ainda estavam por perto, caso precisasse de apoio. "Meus pais disseram que se eu ficasse com você, eles nunca mais falariam comigo", explicou Marina. "Eu tinha 17 anos, não tinha dinheiro, não tinha trabalho, não tinha nem mesmo terminado o ensino médio. Eles me convenceram de que você seria mais feliz com uma família que pudesse te dar tudo o que eu não podia. E você acreditou neles." "Eu era jovem e assustada", disse Marina. "Eu acreditei porque queria acreditar que estava fazendo o melhor para você." Letícia ficou em silêncio por vários minutos, processando tudo o que havia ouvido. Marina esperou, respeitando o tempo que a filha precisava para absorver aquelas informações. "A família que me adotou", começou Letícia finalmente. "Eles me disseram que meu nome original era outro, que eles que me chamaram de Letícia." "Qual nome eles disseram que era?" "Eles nunca contaram", admitiu Letícia. "Disseram que não importava, que eu deveria esquecer o passado." "Seu nome original era Beatriz", disse Marina. "Eu te chamei de Beatriz Marina Oliveira." Os olhos de Letícia se encheram de lágrimas novamente. "Beatriz", repetiu ela, como se estivesse experimentando como a palavra soava em sua boca. "Mas Letícia é um nome lindo também", apressou-se a dizer Marina. "Se você quiser continuar sendo Letícia, eu entendo perfeitamente." "Eu gosto de Beatriz",
disse a menina baixinho. É como se uma parte de mim que estava perdida tivesse voltado. Marina sentiu o coração se aquecer. Era um pequeno progresso, mas significava muito. Beatriz, disse ela experimentalmente, você gostaria de ir embora daqui? Quer dizer, você tem algum lugar onde quer ficar? Beatriz baixou os olhos. Eu não tenho lugar nenhum. A família adotiva mudou o número de telefone e se mudou. Eu tentei voltar lá, mas a casa estava vazia. Você pode ficar comigo, ofereceu Marina sem hesitação. Eu tenho um apartamento grande. Você teria seu próprio quarto. Por quê? Interrompeu Beatriz. Por que você quer que eu more com você? Você nem me conhece. Porque eu sou sua mãe, disse Marina simplesmente. E porque eu perdi 17 anos da sua vida. Eu não quero perder nenhum minuto mais. Beatriz olhou para Marina por um longo momento, como se tentasse ver através dela, tentando determinar se suas palavras eram genuínas. E se eu for morar com você e depois mudar de ideia? Perguntou ela. E se eu decidir que não quero ter uma mãe? Então você será livre para ir embora, disse Marina. Eu nunca vou te forçar a ficar comigo, mas eu sempre vou estar aqui se você precisar. Conceição se aproximou discretamente. Desculpem interromper, disse ela, mas está ficando tarde, e eu preciso voltar para casa. Vocês decidiram o que vão fazer? Marina olhou para Beatriz, esperando que ela tomasse a decisão. Eu posso tentar, disse Beatriz finalmente, mas eu não prometo nada, e se eu não gostar, eu vou embora. Entendido, disse Marina, sentindo uma mistura de alegria e nervosismo. Vamos para casa, então? Espera, disse Beatriz. Você disse que ia se casar hoje. O que aconteceu exatamente? Marina suspirou. É uma longa história. Meu noivo... ex-noivo. Ele não reagiu bem quando soube da sua existência. Na verdade, ele ficou furioso porque eu nunca havia contado para ele sobre você. Ele parecia ser um idiota mesmo, disse Beatriz, e Marina não pôde evitar um pequeno sorriso. Por que você diz isso? Qualquer pessoa decente entenderia por que você não contou sobre mim, explicou Beatriz. É óbvio que foi doloroso para você também. Marina se surpreendeu com a maturidade da observação de Beatriz. Talvez os anos difíceis tivessem feito a menina crescer mais rápido do que deveria. Você tem razão, admitiu ela. Eu acho que eu simplesmente não percebi isso antes. Adultos são estranhos, disse Beatriz com um meio sorriso. Vocês complicam tudo. Depois de se despedir calorosamente de Conceição e Aparecida, com promessas de manter contato, Marina e Beatriz pegaram um táxi de volta para São Paulo. A viagem foi feita em um silêncio não totalmente confortável, mas também não hostil. Ambas estavam processando os eventos do dia e tentando entender o que vinha pela frente. O apartamento de Marina ficava em um prédio elegante na Vila Madalena. Era espaçoso e bem decorado, com móveis modernos e obras de arte nas paredes. Para Beatriz, que havia passado os últimos meses morando na rua e dormindo em abrigos improvisados, aquele ambiente parecia quase irreal. Este é seu quarto, disse Marina, abrindo a porta de um cômodo que havia servido como escritório. Quer dizer, pode ser seu quarto se você quiser. Eu posso comprar uma cama nova, móveis, o que você preferir. Beatriz entrou no quarto e olhou ao redor. Havia uma escrivaninha, uma estante cheia de livros de arquitetura e uma janela grande que dava vista para a rua. É maior que qualquer quarto que eu já tive, disse ela. Você tem fome? Perguntou Marina. Eu posso preparar alguma coisa para você comer. Eu estou sempre com fome, admitiu Beatriz, com um sorriso envergonhado. Marina sorriu de volta. Então vou fazer um sanduíche para você enquanto decidimos o que vamos jantar. Enquanto preparava comida na cozinha, Marina observava Beatriz explorando o apartamento. A menina mexia nas coisas com cuidado, como se tivesse medo de quebrar algo ou de ser repreendida por estar ali. Você pode tocar em qualquer coisa, disse Marina. Esta é sua casa agora também. É estranho, disse Beatriz, parando em frente a uma foto de Marina com Ricardo que estava na estante da sala. Você parece feliz nessa foto.
Marina olhou para a imagem e suspirou. Eu pensava que era feliz, mas acho que era mais contente. Não é a mesma coisa. Qual é a diferença? Marina pensou por um momento antes de responder. Felicidade de verdade é quando você pode ser completamente honesta sobre quem você é. Contentamento é quando você está satisfeita com a vida que construiu, mesmo que ela não seja totalmente sua. Beatriz assentiu como se entendesse perfeitamente. Eu nunca fui nem feliz nem contente, disse ela. Sempre senti que estava fingindo ser alguém que não era. Talvez agora a gente possa descobrir juntas como é ser realmente feliz, sugeriu Marina. Talvez, concordou Beatriz, mas sua voz ainda carregava cautela. Elas passaram o resto da tarde conversando sobre coisas simples, comidas favoritas, programas de televisão, música. Marina descobriu que Beatriz gostava de desenhar, que tinha uma quedinha por matemática e que sonhava em viajar para conhecer o mar. Você nunca foi à praia? Perguntou Marina surpresa. Nunca, disse Beatriz. A família que me criou não gostava de viajar. Diziam que era desperdício de dinheiro. Bem, isso é algo que podemos corrigir facilmente, disse Marina. Que tal irmos para Santos no próximo fim de semana? Sério? Os olhos de Beatriz brilharam com uma empolgação que ela tentou disfarçar. Quer dizer, se eu ainda estiver aqui, você vai estar, disse Marina com convicção. E mesmo que não esteja, a oferta continua de pé. Sempre. Naquela noite, Marina deu roupas limpas para Beatriz e mostrou onde estava tudo no banheiro. Quando a menina saiu do banho, parecia uma pessoa completamente diferente. Seus cabelos brilhavam, sua pele estava limpa e as roupas emprestadas de Marina ficavam apenas um pouco grandes demais nela. Você se parece comigo nessa idade, comentou Marina, olhando para a filha com admiração. Todo mundo sempre dizia que eu não me parecia com meus pais adotivos, disse Beatriz. Agora eu sei por quê. Quando chegou a hora de dormir, Beatriz hesitou na porta do quarto. Marina, disse ela usando o nome da mãe pela primeira vez. Obrigada por hoje, por ter vindo me procurar. Obrigada por me dar uma chance, respondeu Marina. Eu ainda estou muito brava com você, disse Beatriz. Só para você saber. Marina sorriu. Eu sei, e você tem todo o direito de estar. Boa noite, disse Beatriz, fechando a porta do quarto atrás de si. Marina ficou ali parada por alguns minutos, ouvindo os sons da filha se acomodando no quarto. Era surreal pensar que apenas 12 horas antes ela estava se preparando para se casar, e agora estava começando uma vida completamente nova como mãe de uma adolescente que mal conhecia. Ela foi até seu próprio quarto e finalmente tirou o vestido de noiva que havia usado durante todo aquele dia tumultuado. Ao olhar para ele pendurado no cabide, percebeu que não sentia nenhuma saudade da vida que havia quase vivido com Ricardo. Naquela madrugada, Marina foi acordada por sons vindos da cozinha. Levantou-se preocupada, temendo que Beatriz pudesse ter decidido ir embora, mas encontrou a menina sentada à mesa da cozinha, comendo um sanduíche e olhando pela janela. Não consegue dormir? Perguntou Marina. Eu não estou acostumada a dormir em cama, admitiu Beatriz. É muito macia. Na rua a gente dorme no chão ou em banco de praça. Marina sentiu o coração apertar ao imaginar sua filha dormindo ao relento. Quer que eu pegue uns travesseiros para você dormir no chão do quarto? Até você se acostumar. Beatriz a olhou com surpresa. Você faria isso? Claro, eu quero que você se sinta confortável aqui. Por que você está sendo tão legal comigo? Perguntou Beatriz. Eu fui horrível com você hoje. Você não foi horrível, disse Marina sentando-se à mesa ao lado da filha. Você estava protegendo seu coração de mais uma decepção. Eu entendo isso. Beatriz ficou em silêncio por um momento. A família que me criou, eles sempre diziam que eu era ingrata, que eu deveria ser grata por eles terem me dado um teto e comida. Dar teto e comida a uma criança é obrigação, não favor, disse Marina firmemente. Eles estavam errados. Eu sempre soube que alguma coisa estava errada, continuou Beatriz. Eles tratavam os filhos biológicos deles de forma diferente. Eu sempre fui sobra.
Marina teve que engolir as lágrimas que ameaçavam cair. Você nunca mais vai ser sobra, não comigo. Como você pode ter certeza? Perguntou Beatriz. Você nem me conhece direito. Porque eu te carreguei dentro de mim por 9 meses, disse Marina. Porque eu te amei desde antes de você nascer. Porque mesmo quando você não estava comigo, uma parte do meu coração sempre esteve vazia, esperando por você. Beatriz começou a chorar baixinho. Eu queria tanto ter uma mãe de verdade, sussurrou. Marina se levantou e abraçou a filha, que desta vez não se afastou. Elas ficaram assim por vários minutos. 2 mulheres que haviam perdido 17 anos juntas, tentando recuperar o tempo perdido. Mãe, disse Beatriz, testando a palavra. Filha, respondeu Marina, e nunca uma palavra havia soado tão certa. Na manhã seguinte, Marina acordou com o cheiro de café vindo da cozinha. Encontrou Beatriz preparando o café da manhã, com a mesa posta para 2 pessoas. Você sabe cozinhar? Perguntou Marina, impressionada. Na rua você aprende a se virar, disse Beatriz com um meio sorriso. E na casa da família adotiva, eu que cozinhava para todo mundo. Bem, aqui você não precisa cozinhar se não quiser, disse Marina. Mas eu fico feliz se você quiser fazer isso juntas às vezes. Elas estavam tomando café quando o telefone de Marina tocou. Era Conceição. Dona Marina, desculpa ligar cedo, mas eu queria saber como foi ontem à noite, disse ela. Foi bem, obrigada, respondeu Marina. Beatriz está aqui comigo. Que bom! E como ela está se sentindo? Marina olhou para Beatriz, que estava claramente tentando ouvir a conversa. Por que você não pergunta para ela mesma? Disse Marina, estendendo o telefone para a filha. Beatriz hesitou por um momento, depois pegou o telefone. Alô, Conceição? Oi, querida. Como você está? Eu estou confusa, admitiu Beatriz. Mas acho que está tudo bem. Sua mãe está tratando você bem? Beatriz olhou para Marina. Está sim. Ela está sendo muito paciente comigo. Que bom. Você sabe que pode me ligar se precisar de alguma coisa, né? Sei, obrigada por tudo, Conceição. Por ter me ajudado e por ter contado tudo para ela. Depois de desligar o telefone, Beatriz ficou pensativa. Conceição é uma pessoa especial, disse ela finalmente. Ela é, concordou Marina. Ela se arriscou muito para nos reunir. Não deve ter sido fácil decidir interromper o casamento daquele jeito. Por que ela fez isso? Perguntou Beatriz. Acho que você deveria perguntar para ela, sugeriu Marina. Naquela tarde, Marina levou Beatriz para comprar roupas novas. Foi uma experiência surreal para ambas. Marina nunca havia comprado roupas para uma adolescente e Beatriz nunca havia tido alguém que se importasse com suas preferências. Você tem certeza de que posso escolher qualquer coisa? Perguntou Beatriz, ainda desconfiada de tanta liberdade. Dentro do razoável, disse Marina com um sorriso. Nada muito provocativo ou muito caro, mas fora isso, escolha o que fizer você se sentir bem. Enquanto Beatriz experimentava roupas, Marina pensava em como estava sendo fácil e difícil ao mesmo tempo. Fácil porque Beatriz era uma boa menina, educada e independente. Difícil porque Marina não tinha experiência sendo mãe de uma adolescente e sabia que cometeria muitos erros. Marina, disse Beatriz saindo do provador com uma blusa azul. Ficou linda em você, disse Marina sinceramente. Posso te perguntar uma coisa? Claro. O que você vai fazer sobre seu ex-noivo? Vocês vão tentar conversar? Marina suspirou. Eu não sei. Ele deixou bem claro que não quer mais nada comigo. Talvez seja melhor assim, disse Beatriz. Se ele não consegue aceitar que você tem uma filha, imagina como ele ia me tratar se vocês tivessem se casado. Marina percebeu que Beatriz estava certa. Ricardo havia mostrado uma frieza que ela nunca havia notado antes. Uma incapacidade de empatia que seria problemática em qualquer relacionamento, especialmente um que envolvesse uma adolescente que já havia sofrido tanto. Você tem razão, admitiu Marina. Acho que eu nunca realmente conheci ele. Às vezes a gente se apaixona pela ideia de uma pessoa, não pela pessoa de verdade,
disse Beatriz com uma sabedoria que surpreendeu Marina. De onde você tirou essa sabedoria toda? Beatriz deu de ombros. Quando você passa muito tempo sozinha, você pensa muito sobre as coisas. Naquela noite, Marina estava organizando alguns papéis quando encontrou uma foto de Beatriz bebê que havia guardado todos esses anos. Era diferente da que Beatriz tinha. Nesta, a menina estava dormindo no berço do hospital. Beatriz, chamou ela, vem ver isso. Beatriz olhou a foto com olhos marejados. Você guardou fotos minhas? Algumas, admitiu Marina. Eu sei que não deveria, mas eu não conseguia jogar fora. Posso ver as outras? Marina trouxe uma pequena caixa que havia escondido no armário por anos. Dentro, havia meia dúzia de fotos de Beatriz nos primeiros meses de vida, além de algumas lembranças do hospital. A pulseirinha que ela usava, uma mantinha pequena, a certidão de nascimento original. Meu nome verdadeiro está aqui, disse Beatriz, olhando a certidão. Beatriz Marina Oliveira. Você pode mudar de volta se quiser, sugeriu Marina. Ou manter Letícia, ou usar os dois nomes. É sua escolha. Eu quero voltar a ser Beatriz, disse ela sem hesitação. Letícia nunca me pareceu meu nome de verdade. Então Beatriz você será, disse Marina sorrindo. Elas passaram o resto da noite olhando as fotos, e Marina contando histórias dos primeiros meses de Beatriz. Era como se ambas estivessem tentando preencher o vazio dos anos perdidos, uma memória de cada vez. Mãe, disse Beatriz quando elas finalmente foram dormir. Obrigada por ter guardado essas coisas. Obrigada por ter voltado para mim, respondeu Marina. Na segunda-feira de manhã, Marina teve que voltar ao trabalho. Ela era arquiteta sócia em um escritório respeitado e havia projetos importantes esperando por ela, mas ela estava preocupada em deixar Beatriz sozinha. Eu vou ficar bem, insistiu Beatriz. Eu sei cuidar de mim mesma. Eu sei que sabe, disse Marina. Mas eu ainda estou me acostumando com a ideia de ser mãe. Deixe-me ser um pouco protetora. Tudo bem, disse Beatriz com um sorriso. Mas não exagera. Marina havia pensado muito sobre como explicar a situação no trabalho. Decidiu ser honesta. Disse para os colegas que havia descoberto que tinha uma filha e que agora elas estavam morando juntas. As reações foram variadas, mas a maioria das pessoas foi compreensiva. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A primeira semana foi cheia de ajustes para ambas. Beatriz estava se acostumando a ter um lar de verdade, enquanto Marina estava aprendendo a dividir seu espaço e sua rotina com outra pessoa. Houve alguns atritos pequenos. Beatriz deixava roupas espalhadas, Marina era muito rígida com horários. Mas, no geral, elas estavam se adaptando bem. Foi na sexta-feira dessa primeira semana que Ricardo apareceu no escritório de Marina. Ela estava trabalhando em um projeto quando a recepcionista anunciou que ele estava ali. Marina sentiu o estômago se apertar, mas disse para mandá-lo entrar. Ricardo entrou na sala com a mesma postura confiante de sempre, mas Marina percebeu que ele parecia cansado, como se não tivesse dormido bem nos últimos dias. Oi, Marina, disse ele, ficando de pé em frente à mesa dela. Oi, Ricardo, ela respondeu sem se levantar. O que você quer? Eu queria conversar sobre o que aconteceu no sábado. Não há nada para conversar, disse Marina. Você deixou sua posição bem clara. Eu estava chocado, disse ele se aproximando da mesa. Você não pode me culpar por ter reagido mal. Descobrir que você escondeu a existência de uma filha durante todo o nosso relacionamento? Eu não escondi, interrompeu Marina. Eu apenas não contei. São coisas diferentes. São a mesma coisa. Não são, disse ela firmemente. Esconder seria mentir quando você perguntasse. Eu nunca menti para você, Ricardo. Eu apenas não ofereci informações sobre uma parte muito dolorosa do meu passado. Ricardo se sentou na cadeira em frente à mesa dela. Marina, eu entendo que deve ter sido difícil para você. Mas você não acha que eu tinha o direito de saber? Talvez, admitiu ela. Mas olhando para como você reagiu, acho que eu estava certa em não contar.
Como você esperava que eu reagisse? Ele se inclinou para a frente. Descobrir no altar, na frente de 200 pessoas, que minha noiva tem uma filha adolescente? Eu esperava que você reagisse com compaixão, disse Marina. Que você entendesse que uma criança estava sofrendo e precisava de ajuda. Em vez disso, você só pensou em como aquilo afetava você. Ricardo ficou em silêncio por um momento. E como está a menina? Beatriz está bem, disse Marina. Ela está morando comigo agora. Beatriz? É o nome verdadeiro dela, o nome que eu dei quando ela nasceu. E vocês estão se dando bem? Marina estudou o rosto de Ricardo, tentando entender onde ele queria chegar com aquela conversa. Estamos nos conhecendo, disse ela. É um processo difícil para as duas, mas estamos tentando. Marina, disse ele, sua voz ficando mais suave, eu pensei muito sobre tudo isso, e eu acho que talvez eu tenha reagido de forma exagerada. Talvez? Está bem, eu reagi de forma exagerada, admitiu ele. Mas você tem que entender, eu planejei nossa vida juntos baseado em quem eu pensava que você era. Descobrir que havia uma parte tão importante de você que eu não conhecia, isso me desarrumou completamente. E agora? Perguntou Marina. O que você quer? Eu quero que a gente tente de novo, disse ele. Eu quero conhecer sua filha, entender melhor a situação. Talvez possamos ser uma família. Marina o olhou por um longo momento antes de responder. Você realmente acha que isso seria bom para Beatriz? Por que não seria? Ricardo, você humilhou ela publicamente antes mesmo de conhecê-la, disse Marina. Você a tratou como se ela fosse um problema a ser resolvido, não uma pessoa com sentimentos. Eu posso mudar, insistiu ele. Eu posso aprender a ser mais flexível. Ser flexível não é algo que se aprende da noite para o dia, disse Marina. E Beatriz já sofreu o suficiente com adultos que a rejeitaram. Eu não vou colocá-la em uma situação onde ela pode ser rejeitada novamente. Você está assumindo que eu vou rejeitá-la. Estou? Marina se levantou e caminhou até a janela. Ricardo, você reagiu com raiva quando soube da existência dela. Imagina como você vai reagir quando descobrir que ela tem problemas de comportamento normais de adolescente, ou quando ela for mal na escola, ou quando ela disser que não gosta de você. Você não está sendo justa comigo, disse Ricardo. Eu estou sendo realista, rebateu Marina. Você sempre teve padrões impossíveis para tudo na sua vida. Sua casa, seu carro, suas roupas, até mesmo a mulher com quem você escolheu se casar. Tudo tinha que ser perfeito. E o que há de errado em querer perfeição? Perfeição não existe, disse Marina, virando-se para encará-lo. Especialmente quando se trata de relacionamentos humanos. Beatriz é uma adolescente que passou por traumas. Ela vai ter dias ruins, vai cometer erros, vai me testar e desafiar. E eu vou apoiá-la em tudo isso porque é isso que uma mãe faz. Eu também posso apoiá-la. Pode? Marina cruzou os braços. Você consegue aceitar que ela pode não gostar de você? Que ela pode ser rude ou ingrata às vezes? Que ela pode preferir passar tempo comigo do que com você? Ricardo hesitou antes de responder, e essa hesitação disse tudo o que Marina precisava saber. Eu pensei que sim, disse ela tristemente. Ricardo, você é um homem bom, mas você não está preparado para ser padrasto de uma adolescente problemática. E Beatriz não está preparada para ter um padrasto que espera que ela seja grata por sua presença. Então é isso? Perguntou ele. Você está terminando definitivamente comigo? Marina voltou para sua mesa e se sentou. Você terminou comigo no sábado, lembra? Na frente de 200 pessoas. Eu estava chocado. E eu estava descobrindo que tipo de homem você realmente é, interrompeu ela. Alguém que, quando as coisas ficam difíceis, foge em vez de lutar. Alguém que julga antes de entender. Alguém que coloca sua própria imagem acima do bem-estar de uma criança. Ricardo se levantou, claramente frustrado. Você está sendo injusta, Marina. Estou sendo honesta, disse ela. E é isso que nossa relação sempre precisou. Mais honestidade. E se eu prometer que posso mudar? As pessoas não mudam da noite para o dia, Ricardo. E eu não vou usar minha filha como cobaia para descobrir se você consegue ou não ser uma pessoa melhor.
Ricardo ficou parado ali por alguns minutos, claramente lutando para encontrar argumentos que pudessem fazê-la mudar de ideia. Mas Marina permaneceu firme em sua decisão. Está bem, disse ele finalmente. Mas eu quero que você saiba que eu sinto sua falta. Eu também sinto a sua, admitiu Marina. Mas às vezes, sentir saudade é melhor do que viver uma mentira. Depois que Ricardo saiu, Marina ficou sozinha em sua sala, refletindo sobre a conversa. Parte dela queria acreditar que ele poderia mudar, mas sua experiência como mãe ainda era muito nova e frágil para arriscar. Naquela noite, quando Marina chegou em casa, encontrou Beatriz na cozinha tentando fazer o jantar. Como foi seu dia? Perguntou Beatriz. E Marina percebeu como era bom ter alguém perguntando sobre seu dia. Interessante, disse Marina. Ricardo apareceu no escritório. Beatriz parou de mexer a comida no fogão. O que ele queria? Ele quer tentar de novo, disse Marina. Disse que pode aprender a aceitar você. E você? O que você disse? Marina se sentou à mesa da cozinha. Eu disse que não. Pelo menos não agora. Beatriz se virou para olhá-la. Por minha causa. Parcialmente, admitiu Marina. Mas principalmente porque eu percebi que ele e eu queremos coisas diferentes da vida. Você ainda gosta dele? Marina pensou na pergunta antes de responder. Eu gosto da versão dele que eu conhecia. Mas agora eu sei que aquela versão não era completa. E a versão completa não é compatível comigo. Você está triste? Um pouco, disse Marina, mas também aliviada. É estranho. Beatriz voltou a mexer a comida. Eu me sinto culpada, disse ela baixinho. Por quê? Porque eu arruinei seu casamento. Marina se levantou e foi até onde Beatriz estava. Você não arruinou nada, disse ela firmemente. Se alguma coisa, você me salvou de cometer um erro muito grande. Como assim? Se eu tivesse me casado com Ricardo sem que ele soubesse sobre você, e se você tivesse aparecido na nossa vida depois, teria sido muito pior para todos nós, explicou Marina. É melhor descobrir agora como ele realmente é do que descobrir depois. Você tem certeza? Absoluta, disse Marina. Beatriz, eu escolho você. Sempre vou escolher você. E se isso significa que eu vou ficar sozinha para sempre, então que seja. Você não vai ficar sozinha para sempre, disse Beatriz. Você vai encontrar alguém que entenda que nós somos um pacote completo. Marina sorriu. Pacote completo? É, disse Beatriz com um sorriso travesso. Tipo aquelas promoções do supermercado. Leve a mãe, ganhe a filha adolescente problemática. Marina riu alto. Você não é problemática. Ainda não, disse Beatriz. Mas eu sou adolescente. É só questão de tempo. Elas passaram o jantar conversando sobre coisas banais, mas Marina percebeu como aqueles momentos simples eram preciosos. Era isso que ela havia perdido por 17 anos. Conversas bobas durante as refeições, preocupações compartilhadas, pequenos gestos de carinho. Na semana seguinte, Marina decidiu que era hora de Beatriz voltar para a escola. Havia perdido quase um semestre inteiro, mas ainda dava tempo de se matricular e não perder o ano letivo. Eu tenho que voltar para a escola? Perguntou Beatriz, claramente apreensiva. Você quer voltar? Disse Marina. Educação é importante, mas se você não se sentir preparada ainda... Não, eu quero voltar, disse Beatriz rapidamente. É só que eu não tenho amigos. E depois de tanto tempo fora vai ser estranho. Quer que eu vá com você no primeiro dia? Você faria isso? Claro, disse Marina. Nós somos um time agora. A escola que Marina escolheu era particular, mas não elitista. Tinha uma boa reputação acadêmica e um ambiente acolhedor para alunos de diferentes origens. A diretora, professora Sandra, foi muito compreensiva quando Marina explicou a situação. Casos como o de Beatriz não são incomuns, disse ela. Temos experiência em ajudar alunos que tiveram interrupções em sua educação. Ela é muito inteligente, disse Marina. Só precisa de uma chance. E ela terá toda a ajuda que precisar, assegurou a professora. O primeiro dia de Beatriz na escola foi difícil. Ela voltou para casa quieta e preocupada. Como foi? Perguntou Marina.
Estranho, admitiu Beatriz. Todo mundo já se conhece, já tem seus grupos. Eu me senti meio perdida. É normal, disse Marina. Demora um tempo para se adaptar a uma escola nova. E se eu não conseguir me adaptar? Então tentaremos outra escola, disse Marina simplesmente. Ou ensino domiciliar, ou qualquer outra coisa que funcione para você. Você faria isso por mim? Beatriz, eu faria qualquer coisa por você, disse Marina. Você é minha prioridade número 1 agora. Aos poucos, Beatriz foi se adaptando à nova escola. Ela fez amizade com uma menina chamada Júlia, que também era nova na turma, e com um menino chamado Pedro, que tinha um senso de humor parecido com o dela. Júlia me convidou para ir na casa dela no fim de semana, contou Beatriz um dia. Que legal, disse Marina. Você quer ir? Quero, mas... posso? Marina percebeu que Beatriz ainda estava se acostumando com a ideia de ter liberdade para fazer coisas normais de adolescente. Claro que pode, disse ela. Só me dê o telefone dos pais dela para eu conversar com eles, tudo bem? Tudo bem, disse Beatriz sorrindo. Era reconfortante ver Beatriz começando a ter uma vida social normal. Mas Marina também percebeu que a menina ainda carregava muitas cicatrizes emocionais dos anos que passou com a família adotiva. Uma noite, Marina foi acordada por gritos vindos do quarto de Beatriz. Correu para lá e encontrou a filha acordada, mas claramente em pânico. Foi só um pesadelo, disse Beatriz tentando se acalmar. Quer conversar sobre isso? Ofereceu Marina sentando na borda da cama. Eu sonhei que você tinha sumido, disse Beatriz ainda ofegante. Que eu acordei e você não estava mais aqui, e eu estava sozinha de novo. O coração de Marina se partiu. Isso não vai acontecer, disse ela. Eu não vou a lugar nenhum. Você promete? Eu prometo, disse Marina abraçando a filha. Você quer que eu fique aqui até você dormir? Você não se importa? Claro que não. Marina ficou sentada na cadeira ao lado da cama de Beatriz até ela adormecer novamente. Só então percebeu o quanto a filha ainda precisava de segurança emocional, de provas constantes de que não seria abandonada novamente. No dia seguinte, Marina marcou uma consulta com uma psicóloga especializada em adolescentes que haviam passado por traumas. Você acha que eu preciso de terapia? Perguntou Beatriz quando Marina explicou o plano. Eu acho que todos nós precisamos de ajuda às vezes, disse Marina. Não há nada de errado em conversar com alguém que pode nos ajudar a processar nossos sentimentos. Você também vai fazer terapia? Marina não havia pensado nisso, mas percebeu que era uma boa ideia. Talvez. O que você acha? Acho que seria legal, disse Beatriz. A gente podia ir juntas. A psicóloga, doutora Carla, se mostrou muito competente e acolhedora. Ela sugeriu algumas sessões individuais com Beatriz e algumas sessões familiares com as duas juntas. O objetivo é ajudar vocês a construir uma base sólida de confiança mútua, explicou ela, e ajudar Beatriz a processar os traumas do passado para que eles não interfiram no presente. As sessões de terapia foram iluminadoras para ambas. Marina descobriu que tinha mais questões não resolvidas sobre a adoção do que imaginava, e Beatriz começou a entender que seus medos de abandono, embora compreensíveis, não eram baseados na realidade atual. 3 meses após o casamento cancelado, Marina estava finalmente se sentindo estável em sua nova vida. Beatriz estava se saindo bem na escola. Havia feito amigos e parecia mais confiante e feliz a cada dia. Foi quando Conceição apareceu novamente em suas vidas. Ela ligou para Marina numa sexta-feira à tarde, parecendo nervosa. Dona Marina, eu posso ir aí em casa conversar com a senhora e com a Beatriz? É sobre uma coisa importante. Claro, Conceição. Aconteceu alguma coisa? É melhor eu contar pessoalmente, disse ela. Conceição chegou no fim da tarde, trazendo consigo uma mulher que Marina não conhecia. Era uma senhora de cerca de 70 anos, bem vestida, mas com uma expressão de nervosismo no rosto. Esta é Dona Margarida, disse Conceição. A mãe de Ricardo. Marina sentiu o estômago se apertar. Dona Eugênia, o que a senhora está fazendo aqui? Na verdade, disse a senhora corrigindo Marina gentilmente,
Meu nome é Margarida. Eugênia era minha irmã. Beatriz apareceu na sala, curiosa sobre as visitas. Oi, Conceição, disse ela, mas olhou com cautela para a desconhecida. Beatriz, esta é Dona Margarida, disse Marina. Ela conhecia Ricardo. Posso sentar? Perguntou Margarida. O que eu tenho para contar é complicado. Todas se sentaram na sala, e Margarida respirou fundo antes de começar a falar. Conceição me procurou esta semana, disse ela. Ela estava preocupada com algumas coisas que descobriu sobre a família de Ricardo. Que tipo de coisas? Perguntou Marina. Margarida olhou para Conceição, que acenou encorajadoramente. Ricardo não é quem vocês pensam que ele é, disse Margarida. Na verdade, nem eu sabia a verdade toda, até Conceição vir me contar o que ela havia descoberto. Eu não entendo, disse Marina. A mulher que vocês conhecem como Dona Eugênia, minha irmã, ela não é a mãe biológica de Ricardo, explicou Margarida. Ricardo foi adotado quando tinha 2 anos de idade. Marina e Beatriz trocaram olhares confusos. Mas, por que isso importa? Perguntou Marina. Por quê? Disse Conceição, assumindo a conversa. A história da adoção dele é muito parecida com a da Beatriz. Como assim? Perguntou Beatriz. Margarida suspirou profundamente. A mãe biológica de Ricardo era uma adolescente que foi obrigada pela família a entregar o bebê para a adoção. A diferença é que ela nunca conseguiu refazer sua vida. Ela se perdeu no álcool e nas drogas por anos. E o que isso tem a ver comigo? Perguntou Marina, ainda confusa. Conceição descobriu que essa mulher... Ela passou os últimos anos procurando pelo filho, disse Margarida. E ela está viva. Marina sentiu um calafrio. Vocês estão dizendo que a mãe biológica de Ricardo está viva e procurando por ele? Exato, disse Conceição. E há mais. Ela está muito doente. Câncer em estado avançado. Os médicos disseram que ela tem poucos meses de vida. Como vocês descobriram tudo isso? Perguntou Beatriz. Conceição explicou. Depois do que aconteceu no casamento, eu fiquei pensando muito sobre famílias que se perdem umas das outras. Comecei a frequentar um grupo de apoio para pessoas que procuram parentes perdidos. Foi lá que conheci Dona Helena, a mãe do Ricardo. Dona Helena contou sua história no grupo, continuou Margarida. Quando Conceição ouviu o nome Ricardo Almeida e a data de nascimento, ela percebeu que era o mesmo Ricardo que estava para se casar com você. Marina estava tentando processar todas essas informações. E Ricardo sabe disso? Não, disse Margarida. Minha irmã Eugênia sempre escondeu dele o fato de que ele era adotado. Ela tinha medo de que ele quisesse procurar a mãe biológica. Por que vocês estão me contando isso? Perguntou Marina. Conceição e Margarida se entreolharam antes de responder. Por quê? Disse Conceição. Nós achamos que Ricardo deveria saber a verdade. E achamos que você é a única pessoa que pode ajudar ele a entender. Eu? Marina quase gritou. Por que eu? Nós nem estamos mais juntos. Porque você entende o que é ser separado de uma filha, disse Margarida gentilmente. Você entende a dor de uma mãe que perdeu um filho. E você entende como é importante para uma família se reencontrar. Beatriz, que havia permanecido em silêncio durante toda a conversa, finalmente se manifestou. Vocês querem que a minha mãe ajude o homem que humilhou ela publicamente? Perguntou ela, sua voz carregada de indignação. Beatriz, disse Marina calmamente. Não, mãe, continuou Beatriz. Esse homem foi horrível com você. Por que você deveria ajudá-lo? Por quê? Disse Conceição. Às vezes fazer a coisa certa é mais importante do que nossos sentimentos pessoais. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Marina ficou em silêncio por vários minutos, pesando todas as informações que havia recebido. Era irônico que Ricardo, que havia reagido tão mal ao descobrir sobre Beatriz, estivesse na mesma situação. Tinha uma mãe biológica que ele não conhecia. Onde está Dona Helena agora? Perguntou Marina finalmente. Ela está internada no Hospital das Clínicas, disse Conceição.
O estado dela é bem grave. E ela realmente quer conhecer Ricardo? Mais do que qualquer coisa no mundo, disse Margarida. É o último desejo dela. Mãe, disse Beatriz, tocando o braço de Marina. Você não é obrigada a fazer isso. Eu sei, disse Marina. Mas talvez seja a coisa certa a fazer. Depois de tudo que ele fez com você, insistiu Beatriz. Marina olhou para a filha e viu nela a mesma dor que ela própria havia carregado por anos. A dor de alguém que foi rejeitada por não ser perfeita o suficiente. Beatriz, disse ela calmamente, se alguém tivesse vindo me procurar quando você estava perdida na rua, você gostaria que essa pessoa me ajudasse a encontrar você, mesmo que ela tivesse motivos para estar brava comigo? Beatriz pensou na pergunta antes de responder. Sim, admitiu ela. Eu gostaria. Então é isso que vamos fazer, disse Marina. Vamos ajudar uma mãe a reencontrar seu filho. Mas como? Perguntou Conceição. Ricardo nem fala mais com a senhora. Deixe isso comigo, disse Marina. Na manhã seguinte, Marina foi até o escritório de Ricardo sem avisar. A recepcionista tentou impedi-la, mas Marina insistiu que era uma emergência. Ricardo a recebeu com frieza. O que você quer agora, Marina? Preciso te contar uma coisa muito importante, disse ela. E você precisa se sentar para ouvir. Se é sobre nós dois... Não é sobre nós, interrompeu Marina. É sobre você. Ricardo se sentou, intrigado pela seriedade no tom de Marina. O que você sabe sobre sua adoção? Perguntou Marina diretamente. O rosto de Ricardo mudou completamente. Minha o quê? Sua adoção, Ricardo. Você foi adotado quando tinha 2 anos. Isso é mentira, disse ele, mas sua voz saiu incerta. Minha mãe nunca me contou nada sobre adoção. Porque ela escondeu de você, disse Marina. Assim como você achou que eu deveria ter contado sobre Beatriz, sua mãe? Quer dizer, Dona Eugênia? Deveria ter contado sobre sua origem. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, claramente processando a informação. Como você sabe disso? Perguntou ele finalmente. Sua mãe biológica está procurando por você, disse Marina. E ela está morrendo. A cor sumiu completamente do rosto de Ricardo. O que você está falando? Marina contou tudo o que havia descoberto através de Conceição, sobre Helena, sobre o câncer, sobre os anos que ela havia passado procurando pelo filho que foi obrigada a entregar. Por que você está me contando isso? Perguntou Ricardo quando ela terminou. Porque eu sei o que é ficar separada de uma filha, disse Marina. E eu sei o que é reencontrar essa filha. Sua mãe merece ter essa chance. Mas eu não a conheço, disse Ricardo, sua voz saindo pequena e vulnerável. E se eu não gostar dela? E se ela não gostar de mim? Marina quase sorriu ao perceber como Ricardo soava exatamente como Beatriz havia soado meses antes. E se vocês gostarem um do outro? Rebateu ela. E se você descobrir de onde vem essa necessidade de perfeição que você tem? E se você entender melhor quem você realmente é? Você vai comigo? Perguntou Ricardo subitamente. O quê? Para conhecer ela, explicou ele. Você vai comigo conhecer minha mãe? Marina hesitou. Era a última coisa que esperava que ele pedisse. Por que você quer que eu vá? Porque você entende isso tudo melhor do que eu, admitiu Ricardo. E porque eu confio em você. Marina ficou surpresa com a resposta. Depois de tudo o que havia acontecido entre eles, Ricardo ainda confiava nela. Tudo bem, disse ela finalmente. Eu vou com você. Naquela tarde, Marina e Ricardo se encontraram na entrada do Hospital das Clínicas. Marina havia ligado para Conceição para avisar que eles estavam indo, e Conceição havia preparado Helena para o encontro. Ela está muito nervosa, disse Conceição quando eles chegaram, mas muito feliz também. Ricardo parecia extremamente tenso. Suas mãos tremiam e ele não parava de arrumar a gravata. Vai ficar tudo bem, disse Marina, tocando seu braço gentilmente. Como você sabe? Porque o amor de uma mãe pelo filho é incondicional, disse ela. Assim como o amor de um filho pela mãe, quando ele permite que esse amor exista,
Eles foram levados até um quarto no 5º andar. Helena estava deitada na cama, claramente debilitada pela doença, mas seus olhos brilharam quando viu Ricardo entrar. "Meu menino", sussurrou ela, e começou a chorar. Ricardo ficou parado na porta, como se não soubesse o que fazer. Marina o encorajou gentilmente a se aproximar. "Oi", disse Ricardo awkwardamente. "Você está tão bonito", disse Helena, tentando se sentar melhor na cama. "Tão alto, tão elegante. Eu sempre imaginei como você seria quando crescesse." Eu não sabia que você existia", disse Ricardo. "Eu sei", disse Helena. "A família que te adotou. Eles eram pessoas boas, mas eles queriam que você esquecesse completamente do passado." "Por que você me entregou?", perguntou Ricardo, e Marina reconheceu a mesma necessidade de entender que Beatriz havia demonstrado. Helena começou a contar sua história. Tinha apenas 16 anos quando engravidou. Foi rejeitada pela família, viveu na rua durante a gravidez, conseguiu ficar com Ricardo por 2 anos antes de ser obrigada a entregá-lo porque não conseguia cuidar dele adequadamente. "Eu tentei ser uma boa mãe", disse ela chorando. "Mas eu era jovem demais, estava sozinha demais. Eu achei que você seria mais feliz com uma família que pudesse te dar tudo o que eu não podia." "E você se arrependeu?", perguntou Ricardo. "Todos os dias da minha vida", respondeu Helena sem hesitação. "Não um dia passou sem que eu pensasse em você, sem que eu me perguntasse como você estava, se você estava feliz, se você sentia minha falta." Marina observava a conversa com lágrimas nos olhos. Era como estar revivendo seu próprio reencontro com Beatriz, mas de uma perspectiva diferente. "Eu procurei por você durante anos", continuou Helena, "mas a adoção foi fechada. Os registros foram selados. Eu só consegui algumas pistas recentemente, através do grupo de apoio." "O grupo onde você conheceu Conceição?" "Sim", disse Helena sorrindo fracamente. "Conceição é um anjo. Ela fez o que eu nunca consegui fazer. Te encontrou." Ricardo se sentou na cadeira ao lado da cama. "Eu não sei o que dizer", admitiu. "Você não precisa dizer nada", disse Helena. "Só estar aqui já é mais do que eu sonhava." Como está a sua saúde?", perguntou Ricardo. Helena e Marina trocaram um olhar. "Os médicos disseram que eu tenho algumas semanas, talvez alguns meses", disse Helena. "Por isso era tão importante te conhecer agora." Ricardo absorveu essa informação em silêncio. Marina podia ver que ele estava lutando para processar todas as emoções que devia estar sentindo. "Você tem mais família?", perguntou ele. "Não", disse Helena. "Meus pais morreram há alguns anos. Eu nunca me casei, nunca tive outros filhos. Você é tudo o que me resta no mundo." A vulnerabilidade na voz de Helena tocou até mesmo Ricardo, que Marina percebeu estar se esforçando para manter sua compostura usual. Posso vir te visitar de novo?", perguntou ele. "Você faria isso?", Helena perguntou esperançosa. "Sim", disse Ricardo. Eu acho que gostaria de conhecer você melhor." Helena sorriu pela primeira vez, desde que eles haviam chegado. "Eu tenho tantas coisas para te contar", disse ela. "Sobre quando você era pequeno, sobre sua personalidade, sobre..." "Eu gostaria de ouvir", disse Ricardo. Marina se levantou discretamente. "Eu vou deixar vocês conversarem a sós", disse ela. "Marina, obrigado", disse Ricardo, "por ter vindo comigo e por ter me contado sobre ela." "De nada", disse Marina. "Todo mundo merece conhecer sua família." Do lado de fora do quarto, Marina encontrou Conceição esperando no corredor. "Como foi?", perguntou Conceição. "Bem", disse Marina. "Acho que eles vão ficar bem." "A senhora fez uma coisa muito bonita hoje", disse Conceição. "Só fiz o que achei que estava certo", disse Marina. "Mesmo depois de tudo que ele fez?" Marina pensou na pergunta. "Conceição, guardar rancor só machuca a gente mesma. E além disso, uma mãe não deveria passar seus últimos dias sem conhecer o filho que procurou a vida toda." "A senhora é uma pessoa muito especial, dona Marina." "Não sou não",
disse Marina. Só sou uma mãe que entende outras mães. Nas semanas seguintes, Ricardo visitava Helena no hospital quase todos os dias. Marina não participava mais desses encontros, mas sabia através de Conceição que eles estavam desenvolvendo uma relação especial. Ela está ensinando ele a fazer tricô, contou Conceição rindo. Imagina só, o empresário sério fazendo tricô no hospital. Ele está gostando? Perguntou Marina. Está sim. Dona Helena disse que ele é igualzinho ao pai biológico, perfeccionista, mas paciente, e que ele tem as mãos dela, delicadas para trabalhos manuais. Marina sorriu ao imaginar Ricardo aprendendo tricô. Era uma imagem que nunca teria associado a ele. E como Helena está se sentindo? Muito feliz, disse Conceição. Ela disse que agora pode partir em paz, sabendo que o filho dela se tornou um homem bom. Um mês depois do primeiro encontro, Conceição ligou para Marina com notícias tristes. Helena havia falecido durante a noite, em paz, segurando a mão de Ricardo. Como ele está? Perguntou Marina. Destruído, admitiu Conceição. Mas também diferente. Mais humano, sabe? Como se conhecer a mãe biológica tivesse mexido com alguma coisa dentro dele. Marina foi ao funeral de Helena, não porque sentisse que devia, mas porque queria prestar suas condolências a Ricardo. Ela não esperava que ele a notasse em meio aos poucos presentes, mas depois da cerimônia, ele se aproximou dela. Obrigado por ter vindo, disse ele. Como você está? Perguntou Marina. Confuso, admitiu ele. Triste, mas também grato. Grato por ter tido a chance de conhecê-la. Ela era uma pessoa especial? Muito, disse Ricardo. Ela me ensinou muito sobre perdão, sobre aceitar as imperfeições da vida. Marina assentiu, entendendo que Helena havia feito por Ricardo algo que ela nunca havia conseguido. Havia-o ensinado que nem tudo na vida podia ser controlado ou perfeito. Marina, disse Ricardo, posso te pedir um favor? Claro. Você pode me apresentar a Beatriz? Quer dizer, formalmente. Como uma pessoa que quer conhecê-la, não como eu tentei conhecê-la antes. Marina hesitou. Ricardo, eu não sei se... Eu mudei, disse ele. Conhecer minha mãe, estar com ela nas últimas semanas, isso mudou minha perspectiva sobre muitas coisas. Que tipo de coisas? Sobre família, sobre perdão, sobre o que realmente importa na vida, explicou Ricardo. Eu percebi que passei anos procurando perfeição, porque tinha medo de não ser bom o suficiente para ser amado. Minha mãe me ensinou que o amor de verdade não tem a ver com perfeição. Marina estudou o rosto de Ricardo. Havia algo diferente nele, uma suavidade que ela nunca havia notado antes. Eu preciso conversar com Beatriz primeiro, disse ela. A decisão tem que ser dela. Claro, concordou Ricardo. E se ela disser não, eu vou respeitar. Naquela noite, Marina conversou com Beatriz sobre o pedido de Ricardo. Ele quer me conhecer? Perguntou Beatriz, surpresa. Ele disse que mudou, explicou Marina, que conhecer a mãe biológica o fez ver as coisas de forma diferente. E você acredita nele? Marina pensou cuidadosamente antes de responder. Eu acho que ele passou por algo muito transformador. Perder uma mãe que você acabou de encontrar, isso muda uma pessoa. Você quer tentar de novo com ele? Perguntou Beatriz. Não sei, disse Marina honestamente. Eu só sei que ele merece uma chance de mostrar que mudou, se realmente mudou. E se ele não tiver mudado? E se ele for cruel comigo? Então nós vamos embora e nunca mais falaremos com ele, disse Marina firmemente. Você é minha prioridade, Beatriz. Sempre. Beatriz ficou em silêncio por alguns minutos. Eu posso encontrar com ele uma vez, disse ela finalmente. Mas se eu não gostar, acabou. Combinado. O encontro foi marcado para um sábado à tarde, no apartamento de Marina. Ricardo chegou pontualmente trazendo consigo um pequeno presente embrulhado. Oi, Beatriz, disse ele quando ela apareceu na sala. Oi, respondeu ela claramente nervosa. Eu trouxe uma coisa para você, disse Ricardo, estendendo o presente. Minha mãe biológica,
me ensinou a fazer isto nas últimas semanas. Beatriz desembrulhou o presente e encontrou um cachecol de lã azul, claramente feito à mão, com alguns pequenos defeitos que mostravam que havia sido tricotado por alguém inexperiente. "Você fez isso?" perguntou ela, surpresa. "Fiz", disse Ricardo, parecendo quase envergonhado. "Não ficou perfeito, eu sei, mas... está lindo", disse Beatriz sinceramente. "Ninguém nunca fez nada com as próprias mãos para mim antes." Marina observou a interação com interesse. Havia algo genuinamente diferente em Ricardo, uma humildade que ela nunca havia visto nele. "Beatriz", disse Ricardo, sentando-se na poltrona em frente a ela, "eu quero te pedir desculpas pelo que aconteceu no casamento, pela forma como reagi quando soube da sua existência. Foi errado da minha parte." "Por que você reagiu daquele jeito?" perguntou Beatriz. "Porque eu tinha medo", admitiu Ricardo. "Medo de que sua mãe tivesse mentido para mim sobre quem ela era. Medo de que nossa vida juntos não fosse perfeita. E agora? Agora eu entendo que perfeição não existe", disse Ricardo, "e que família não tem a ver com perfeição. Tem a ver com amor, com aceitação, com estar presente quando as pessoas que amamos precisam de nós." Beatriz olhou para Marina como se buscasse orientação. Marina acenou encorajadoramente. "Sua mãe me contou que você gosta de matemática", disse Ricardo. "Gosto", confirmou Beatriz. "Eu também gostava quando era mais jovem", disse Ricardo. "Na verdade, foi por isso que me tornei empresário. Gosto de números, de resolver problemas complexos." "Que tipo de problemas?" Ricardo começou a explicar sobre seu trabalho, mas de uma forma simples e interessante que capturou a atenção de Beatriz. Marina percebeu que ele estava fazendo um esforço genuíno para conectar com ela, sem falar com ela como se ela fosse uma criança. "Você já pensou em que carreira quer seguir?" perguntou Ricardo. "Às vezes penso em engenharia", disse Beatriz, "ou talvez arquitetura, como a mãe." "São ótimas áreas", disse Ricardo. "Você quer que eu te leve para visitar algumas empresas para você ver como é trabalhar nessas áreas?" "Sério?" Os olhos de Beatriz brilharam com interesse. "Claro", disse Ricardo. "Se sua mãe deixar, é claro." Beatriz olhou para Marina questionadoramente. "Se você quiser", disse Marina. "Eu quero", disse Beatriz. O resto da tarde passou de forma surpreendentemente agradável. Ricardo contou histórias sobre seu trabalho, perguntou sobre a escola de Beatriz, demonstrou interesse genuíno em suas opiniões e experiências. Quando chegou a hora dele ir embora, Beatriz parecia relaxada e até mesmo entretida. "Foi legal", disse ela depois que Ricardo saiu. "Ele é bem diferente de como eu imaginava." "Em que sentido?" "Mais normal. Mais humano. No casamento ele parecia meio robótico, sabe? Hoje ele pareceu uma pessoa de verdade." Marina sorriu. "Às vezes as pessoas precisam passar por coisas difíceis para descobrirem quem realmente são." "Você gosta dele?" perguntou Beatriz. "Eu gosto desta versão dele", disse Marina. "A questão é saber se esta versão é real e duradoura, ou se é só uma fase." "Só tem um jeito de descobrir, né?" "Qual?" "Dar uma chance para ele provar", disse Beatriz. Marina percebeu que sua filha de 17 anos estava sendo mais sábia que ela própria. Nas semanas seguintes, Ricardo começou a visitar Marina e Beatriz regularmente. Ele levou Beatriz para conhecer algumas empresas, como havia prometido. E também começou a participar de algumas atividades familiares simples, como jantares em casa e idas ao cinema. Marina observava cuidadosamente as interações entre ele e Beatriz, procurando sinais de impaciência ou frustração da parte dele. Mas Ricardo parecia genuinamente interessado em conhecer Beatriz, em entender suas experiências e opiniões. "Ele é legal", disse Beatriz uma noite. "E parece que gosta de mim de verdade." "Como você sabe?" "Ele me escuta", explicou Beatriz. "Não finge que está escutando enquanto pensa em outras coisas. Ele realmente presta atenção no que eu falo." Era verdade. Marina havia notado a mesma coisa. Ricardo havia desenvolvido uma capacidade de estar presente
que ele não tinha antes. Um mês depois do primeiro encontro, Ricardo pediu para conversar com Marina em particular. Eu quero tentar de novo, disse ele. Com você, com Beatriz, com nossa família. Ricardo, eu sei que você tem motivos para não confiar em mim, continuou ele. Eu sei que eu estraguei tudo da primeira vez, mas eu mudei, Marina. Conhecer minha mãe, perder ela, entender de onde eu vim, isso mudou tudo para mim. Como posso ter certeza de que a mudança é real? Você não pode, admitiu ele. Você só pode me dar uma chance de provar. Marina ficou em silêncio, pesando suas opções. Parte dela queria acreditar que Ricardo havia mudado realmente. Outra parte tinha medo de se decepcionar novamente. E se você voltar a ser como era antes? Perguntou ela. Então você me manda embora, disse Ricardo simplesmente. E eu vou embora sem questionar, sabendo que foi culpa minha. E Beatriz? E se ela se apegar a você e depois você a decepcionar? Eu não vou decepcionar ela, disse Ricardo com convicção. Marina, eu passei minha vida toda procurando por perfeição porque achava que precisava ser perfeito para ser amado. Minha mãe me ensinou que amor de verdade não tem condições. Eu quero aprender a amar assim. Marina olhou nos olhos de Ricardo e viu algo que nunca havia visto antes. Vulnerabilidade genuína. Eu preciso conversar com Beatriz, disse ela. Eu entendo. Naquela noite, Marina conversou longamente com Beatriz sobre a possibilidade de dar uma nova chance a Ricardo. O que você acha? Perguntou Marina. Eu acho que ele mudou mesmo, disse Beatriz. E eu acho que você ainda gosta dele. Como você sabe? Porque você sorri quando ele está aqui, explicou Beatriz. E você fica mais relaxada. É diferente de como você era com ele antes. Antes eu estava sempre tentando ser perfeita para ele, percebeu Marina. Agora eu posso ser eu mesma. Então por que não tentar? Você não se importaria? Mãe, disse Beatriz, eu só quero que você seja feliz. E se ele faz você feliz, então eu apoio. E se não der certo? Aí a gente volta a ser só nós duas, disse Beatriz. E está tudo bem também. Marina abraçou a filha, mais uma vez impressionada com sua maturidade e sabedoria. Tudo bem, disse ela. Vamos tentar. No fim de semana seguinte, Ricardo veio para jantar e Marina comunicou sua decisão. Nós queremos tentar de novo, disse ela, mas com algumas condições. Quais? Primeiro, Beatriz vem primeiro sempre. Se você tiver problemas com isso, melhor parar por aqui. Concordo, disse Ricardo sem hesitação. Segundo, nada de pressa. Vamos devagar, conhecendo um ao outro de novo. Concordo. Terceiro, qualquer sinal de que você está voltando a ser como era antes e acabou. Justo. Beatriz assistia à negociação com interesse. E eu posso colocar uma condição também? Perguntou ela. Claro, disse Ricardo. Se você magoar minha mãe de novo, você vai ter que lidar comigo. Ricardo sorriu. Considerando que você é muito mais esperta que eu, essa é uma ameaça séria. É sim, disse Beatriz, mas estava sorrindo também. Os meses seguintes foram uma redescoberta para todos os três. Ricardo se mostrou paciente, atencioso e genuinamente interessado em construir uma relação sólida com ambas. Ele ajudava Beatriz com matemática, acompanhava Marina em exposições de arte, participava de jantares familiares sem reclamar quando Beatriz monopolizava a conversa falando sobre escola. Mais importante, ele nunca tentou mudar nenhuma das duas. Aceitou Beatriz com seus dias ruins de adolescente, suas mudanças de humor, suas opiniões fortes sobre tudo. Aceitou Marina com sua necessidade de colocar a filha em primeiro lugar, suas noites acordada quando Beatriz chegava tarde, sua proteção feroz sobre a menina. Ele realmente mudou, disse Beatriz para Marina uma noite, 6 meses depois que haviam recomeçado. Você tem certeza? Tenho, disse Beatriz. Sabe como eu sei? Como? Porque ele nunca tenta me consertar, explicou Beatriz. A família que me criou estava sempre tentando me fazer ser diferente. Ricardo me aceita como eu sou, até quando estou sendo insuportável.
Marina riu. Você nunca é insuportável. Sou sim, às vezes, admitiu Beatriz. E tudo bem. Todo mundo é insuportável às vezes. Um ano depois do casamento cancelado, Ricardo pediu Marina em casamento novamente, mas desta vez foi diferente. Ele fez o pedido em casa, na presença de Beatriz, com um anel muito mais simples e uma proposta muito mais humilde. Eu quero me casar com vocês duas, disse ele. Eu quero ser parte desta família, não tentar transformá-la em algo que ela não é. E se dissermos não? Perguntou Beatriz, provocando. Então eu continuo vindo para jantar e tentando provar que mereço fazer parte da família de vocês, respondeu Ricardo. E se dissermos sim? Perguntou Marina. Então eu prometo passar o resto da vida tentando ser merecedor desta segunda chance. Marina olhou para Beatriz, que acenou encorajadoramente. Sim, disse Marina. Nós dizemos sim. O segundo casamento foi completamente diferente do primeiro. Foi uma cerimônia pequena, no jardim da casa de Conceição, com apenas algumas pessoas importantes. Conceição e sua família, alguns colegas próximos de trabalho, Dona Margarida, a tia de Ricardo, e alguns amigos de Beatriz. Beatriz foi a dama de honra, usando um vestido azul que ela mesma escolheu. Conceição foi a madrinha de Marina. E em vez de um discurso formal, Ricardo falou sobre como havia aprendido que família não é sobre perfeição, mas sobre estar presente uns para os outros. Há 2 anos, disse ele durante a cerimônia, eu achava que sabia o que era amor. Hoje eu sei que não sabia nada. O amor verdadeiro é aceitar as imperfeições, apoiar nos momentos difíceis e escolher todos os dias estar presente na vida das pessoas que amamos. Marina chorou durante o discurso, mas foram lágrimas de alegria. Esta versão de Ricardo era realmente alguém com quem ela podia construir uma vida. E Beatriz, continuou Ricardo, olhando diretamente para ela, obrigado por me ensinar que ser padrasto não é sobre tentar substituir um pai. É sobre estar aqui de forma consistente, oferecendo apoio e amor, sem esperar nada em troca além da chance de fazer parte da sua vida. Depois da cerimônia, durante a pequena festa no jardim, Beatriz se aproximou de Marina. Você está feliz? Perguntou ela. Muito, disse Marina. E você? Também, disse Beatriz. Acho que finalmente temos uma família de verdade. Sempre tivemos uma família de verdade, corrigiu Marina. Só que agora ela ficou um pouquinho maior. E melhor, acrescentou Beatriz. Definitivamente melhor. Conceição se juntou a elas carregando um pequeno embrulho. Isto é para vocês 3, disse ela. É uma coisa pequena, mas eu queria dar. Dentro do embrulho havia um porta-retratos de prata com uma foto que Conceição havia tirado secretamente algumas semanas antes. Marina, Ricardo e Beatriz na cozinha, preparando o jantar juntos, todos sorrindo e claramente à vontade uns com os outros. Quando foi que você tirou essa foto? Perguntou Marina. Na semana passada, quando vim jantar aqui, explicou Conceição. Vocês estavam tão naturais, tão felizes. Eu não resisti. É perfeita, disse Beatriz, olhando a foto. Não, disse Marina, sorrindo. É real. E isso é muito melhor que perfeita. Ricardo se aproximou do grupo de mulheres. Posso ver? Perguntou. Ele olhou a foto por um longo momento. Vocês sabem o que eu vejo aqui? Disse ele finalmente. O quê? Perguntou Beatriz. Uma família que se encontrou, disse Ricardo. Uma família que passou por dificuldades, cometeu erros, se perdeu e se reencontrou, e que escolheu ficar junta apesar de todas as imperfeições. É isso mesmo, concordou Marina. E sabem de uma coisa? Continuou Ricardo. Eu não mudaria nada do que aconteceu. Nem o casamento cancelado, nem os meses separados, nem mesmo os erros que cometi. Porque tudo isso nos trouxe até aqui. Até uma família de verdade, disse Beatriz. Até uma família de verdade, repetiu Ricardo. Marina olhou ao redor do jardim de Conceição, vendo as pessoas que amava rindo e conversando, celebrando não a perfeição, mas a realidade de uma família que havia se formado através de amor, perdão e segundas chances. Fim da história.
Agora me conta o que achou desta história e de onde você está nos assistindo. Se tiver algo para compartilhar conosco, deixe nos comentários com palavras sinceras. Você acredita que Marina tomou a decisão correta ao dar uma segunda chance para Ricardo? Adoramos ler sua opinião. Muito obrigada pela companhia. Não esqueça de deixar seu like e principalmente se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes.